E agora a gente fecha esse primeiro dia de Febrabantec 2022 falando sobre como o ESG pode ser fator de alocação de portfólio. Então, trazendo aí um pouquinho mais essa agenda de negócios, né, para dentro do tema ESG. Bom, esse tema recentemente, inclusive, ganhou força de regulação. Então, em 2021, o Banco Central anunciou a divulgação de um conjunto de novas regras, de novos normativos relativos à política de responsabilidade, processos de gestão de risco e divulgação de informações ambientais, sociais e climáticas de bancos brasileiros, na verdade, aí, de todas as instituições que compõem o nosso sistema financeiro nacional. Temas ESG, os ambientais, sociais, de governança, que vocês estão aí já carecas de ouvir ao longo do nosso dia de hoje, também tem sido cada vez mais pauta das altas instâncias da administração e das agendas estratégicas das instituições financeiras. E o que mudou de alguns anos para cá? Bom, de que forma que esse setor tem trabalhado esse tema nas estratégias, nos mecanismos de governança, nos seus processos de gestão e como que aspectos ESG são incorporados nas decisões de alocação de recurso, como financiamento e tomada de decisão de investimentos. Para tratar desse assunto, que é tão relevante aí e tem um reflexo em toda a sociedade, afinal de contas a gente vai discutir hoje sobre a alocação de recursos, né, nos seus diversos setores da economia real, eu vou chamar aqui ao palco, em primeiro lugar, a Mariana Oiticica, que é Co-Head ESG e de Investimentos Sustentáveis e de Impacto do BTG Pactual. Bem-vinda, Mari, tudo bem? Chamo também Gessner Oliveira, economista, sócio da GO Associados e integrante do Conselho de Autorregulação da Febraban. Bem-vindo, Gessner. Subramanian Kupuswamy, ou como a gente vai tratar daqui para frente, Sub, Head de Global Sustainable Banking Investment and Strategic Initiative for BFSI, da Tata Consultancy Services. E, por último, não menos importante, Davida Heller, Head de Estratégias de Sustentabilidade no Citibank. Meu nome é Maria Eugênia Buozzi, eu sou CEO, sou fundadora da Resultante ESG. Resultante é uma instituição fundada há 10 anos, eu tenho já 17 anos trabalhando nessa agenda, e a gente apoia empresas, instituições financeiras e investidores institucionais a integrar as questões ESG no dia a dia da tomada de decisão financeira. Então, vou ter aí a importante tarefa de moderar esses enormes palestrantes aí nos próximos 45 minutos. Então, queria começar agradecendo pela presença de vocês, convido a todos aí a se sentarem. Eu fico bonde, acho que eu fico lá no cantinho? Ou a gente, todo mundo pula um? Eu não sei como é que funciona. Vou pular. Pronto. Todo mundo pulou um. A gente está todo mundo em casa já aqui, pelo jeito. Eu gosto assim. Bom, vamos lá. Então, primeiro agradecer aí mais uma vez a presença de todos vocês. E quero começar com um questionamento que é bastante abrangente aqui para a gente dar início ao nosso bate-papo e falar o que mudou em relação aos últimos 5 anos no tratamento. Está dando interferência para vocês ou é só para mim? Para vocês está ok? Então eu vou seguir. Está aqui, está dando uns bugs de vez em quando. Então, o que mudou de 5 anos para cá no tratamento das questões ESG nas empresas e nas instituições financeiras? Vocês percebem uma nova abordagem? A gente estava falando, inclusive, sobre isso, né? Agora há pouco lá atrás. Se sim, que aspectos que contribuíram para essa transformação? Se seria mais uma visão de risco ou de oportunidades de negócio associada a essa agenda? Eu vou começar com a Mari, 3 minutinhos para cada um. Eu tenho que ser a chata do tempo hoje. Mas, Mari, por favor. Bom, obrigada. Eu acho que, assim, fazendo esse retrospectiva, né, de 5 anos, né, a gente vê muitas mudanças relacionadas à área ESG. Né? Então, há 5 anos ou um pouco mais, a gente via as áreas muito focadas em risco. Né? E risco de operações, risco de aprovação de determinadas operações de crédito ou da operação da própria empresa. Será que se eu aceitar essa operação de crédito, eu vou ter um risco socioambiental? Eu vou trazer um risco socioambiental para o banco ou não? Ou, se eu aprovar essa operação de crédito, eu vou ou não ter um risco de imagem, porque essa empresa está associada de alguma forma a alguma má prática, né, social e assim por diante. Então, esse era o foco principal, né, das empresas, principalmente, quando a gente olha a área
há 5, 10 anos. Hoje, digamos assim, o olhar ele é diferente. Ele não é só em relação a uma operação ou não é só em relação ao presente, né? Você, quando analisa o risco, você analisa o risco da operação, mas você analisa também o risco com base nas perspectivas futuras, especialmente quando a gente está falando de novos investimentos. Então, aquele setor, ele está ou não preparado para as mudanças climáticas, ou aquela empresa está ou não se organizando, né, para uma eventual disrupção naquela atividade. Então, esse tem sido um foco novo que a gente tem observado, daí que a gente tem conversado bastante sobre estresse climático, né, teste de estresse, né, o que aconteceria com determinados setores ou determinadas empresas, mas não para aí, né, com essa disrupção e com essa nova economia, né, que vem com base na energia renovável, com base em logística reversa e assim por diante, vocês estão tendo interferência ou não? Pelo jeito, quem está falando, pode tocar que tá bom. Então tá bom. E aí o que a gente tem visto são as oportunidades, as novas oportunidades de negócio, ou seja, quais as tecnologias que vão ser vencedoras no longo prazo, quais as tecnologias e quais os setores, né, que vão estar à frente. E quanto mais uma empresa ela absorve, né, as práticas de ESG, não só de governança, mas ter funcionários diversos, ter óticas diversas e ter também, né, o fator ambiental associado a isso, mais a empresa está preparada para essa nova economia, né, que já está acontecendo. Então é isso. Perfeito, obrigada, Mari. Gessner. Olha, muito obrigado por participar desse painel tão interessante. Eu costumo dividir as posturas das instituições em 3 grupos. Eu acho que é um grupo muito proativo, que vê risco e oportunidade. E o componente de oportunidade tem aumentado no período mais recente, né? Então, há várias oportunidades muito interessantes na corrida da transição energética, e essa parcela do mercado, uma parcela mais pioneira, mais inovadora, está aproveitando isso, vendo digamos, isso como um novo modelo de negócio, na organização de empresas com propósito, indo na frente da regulação, né? Os reguladores começam a se organizar, a gente vê nas instituições internacionais um início de regulação e, sobretudo, de estabelecimento de métricas, que eu acho que é o grande desafio do momento. Há ainda uma perplexidade de quais são as métricas a serem utilizadas. Então, se eu estou indo rápido ou devagar, como eu vou medir se eu estou indo bem ou não, como eu vou medir, né? Isso é um fenômeno. Um segundo grupo é mais reativo, é um pouco wait and see, você vai um pouco imitando alguns players do mercado. E um grupo perplexo, paralisado, que obviamente é um grande risco, né? Então eu acho que a postura tem sido essa, e tudo isso acentuado pela pandemia, pelas sequelas da pandemia, e também pela guerra. Evidentemente isso tudo, nós já tínhamos uma mudança de preço relativo muito forte no mundo, que foi acentuada pelo episódio da guerra. Então, isso torna mais desafiadora ainda a situação atual, mas eu acho que são esses 3 grupos. Acho que o grupo vencedor é o proativo, é o inovador, é o que busca risco e oportunidade. Perfeito. Subi. Thank you. Obrigado, espero que vocês possam me ouvir claramente. Eu sei que haverá tradução. Yeah. See, definitely sustainability.
Sustentabilidade, tem diferentes estratégias e são o driver para muitas áreas. Para instituições financeiras, está se tornando uma prioridade crítica hoje. Ao mesmo tempo em que cada empresa deve considerar a sustentabilidade como parte da sua estratégia para ir adiante. Para os bancos e instituições financeiras, é crítico incluir a sustentabilidade em sua estratégia, porque eles têm a oportunidade de permitir essa mudança para uma sociedade, uma economia mais verde, mais sustentável. Tendo dito isso, as instituições financeiras veem os impactos da sustentabilidade já no passado, mas estamos vendo a adoção dessas medidas nos últimos 18 meses, como os meus colegas já disseram. Ao mesmo tempo, o que realmente está mudando? A forma como os bancos abordam essa estratégia. Com relação ao passado, havia uma abordagem mais de exclusão. Se uma empresa tem um impacto negativo, ambientalmente ou socialmente, ou como instituição financeira você diverge, você vai longe dessa oportunidade, ou você se engaja nessa abordagem. E é isso que está ocorrendo hoje, no sentido que as instituições financeiras querem se engajar mais com seus clientes em termos de como mudar a forma como se opera um modelo de negócios. Então, com essa abordagem de mudança, o que está acontecendo é que você não pode mais depender numa caixa preta de diretrizes. A gente não pode também rejeitar e dizer isso é ruim, isso é bom, ou que as políticas são inconsistentes com essas abordagens. Então, a necessidade de começar a ver nos parâmetros de governança social e ambiental, mas também a interdependência entre essas três áreas e como elas trabalham entre si. Eu diria, essa é o aspecto de mudança de realidade nos últimos 3 a 5 anos. Obrigada. Davida? Thank you. Can you hear me? Okay. Vocês me ouvem? Só queria dizer que eu estou muito animada por estar aqui, muito obrigada por me receberem. Eu adorei essa pergunta. Por quê? Eu acho que no setor financeiro, os últimos 5 anos viram muitas mudanças e 2 principais motores disso é a ciência climática que vimos nos últimos anos com os relatórios do IPCC. Não há como negar o que é a mudança climática e de onde ela vem. Eu acho que a ciência climática é clara. Eu acho que isso teve um impacto muito grande no que estamos vendo mundialmente e também nos setores empresariais e públicos. Também a tragédia do Covid teve um impacto muito grande em como vemos as empresas e como elas abordam ESG, porque eu acho que a importância de integrar o social com considerações também ambientais, eu vejo qual é o impacto nas pessoas no mundo inteiro. Isso ajudou a colocar ESG à frente das coisas. Então, 3 mudanças que realmente aconteceram nos últimos 5 anos são engajamento. Acho que estamos vendo as nossas partes interessadas se educarem, entenderem as questões e como isso pertence a elas e o que está fazendo para a sociedade. E como eles querem responsabilizar as empresas. Também a divulgação e a transparência, a ideia de que as empresas e os bancos, o setor financeiro estão divulgando os indicadores, conversando sobre as análises, o progresso. E essa ideia de compartilhar nossas jornadas realmente é um aspecto muito importante da comunicação. E terceiro, eu diria que a integração na estratégia de negócios. O que nós estamos vendo é o conceito de transição que vem evoluindo muito nos últimos anos. E a gente viu isso nos produtos e serviços financeiros. A ideia
de apoiar e fazer parceria com os nossos clientes para ajudá-los a atender às necessidades nessa transição. Isso tudo faz parte dessa estratégia geral que a gente vê com esse foco em ESG. Eu acho que no fim do dia, o que a gente precisa trazer é que, embora a ESG tenha entrado na pauta das instituições financeiras pela via do risco, via de regra, né? Hoje é um assunto transversal ao sistema financeiro, à decisão financeira, à decisão estratégica, e isso passa pelo envolvimento de diversas áreas dentro das instituições e isso em conjunto com os stakeholders do sistema financeiro, né? E, como eu estava falando no começo, a gente hoje tem um passo para a agenda regulatória. Uma agenda que era antes voluntária, passa cada vez mais ao papel de regulação, à medida que a gente tem, por exemplo, com o Banco Central, as novas regras de gestão de risco, política, divulgação de informações sociais, ambientais e climáticas, e não só no Banco Central. A CVM recentemente também trouxe, eu brinquei que foi o presentinho de Natal, né? Foi em 22 de dezembro do ano passado, porque foi aí a resolução que trouxe a obrigação das empresas listadas divulgarem mais sobre as suas práticas e os seus riscos ambientais, sociais e climáticos, e aí com foco que todos os reguladores têm trazido a questão climática como um tema à parte, inclusive do ambiental, né, pela urgência, pela importância desse tema dentro do aspecto ESG como um todo, né? E esse ano a SUSEP também, no setor segurador, trazendo aí a circular 666, que faz uma descrição detalhada sobre práticas e modelos de subscrição de riscos de seguros, do desenvolvimento de produtos, do estabelecimento de políticas, inclusive voltadas também à divulgação dessas informações. E transparência aí sempre sendo, né, algo que é um pano de fundo de todos os aspectos regulatórios dentro dessa agenda. E aí, o que eu queria perguntar para vocês, e aí eu vou começar com os domésticos, depois eu passo para os internacionais. Mas eu queria perguntar um pouquinho aqui se essas alterações regulatórias que a gente tem visto recentemente, se elas estão alinhadas aí com a atuação das empresas, com a atuação das instituições financeiras, se elas estão à frente do mercado, né? Se elas vão puxar ou se elas vão empurrar, vamos falar dessa forma. Se vocês puderem comentar aí como que vocês veem o modelo de regulação e como que isso tem atuado, eu gostaria muito. Queria começar aqui com o Gessner, por favor. Olha, eu vou sugerir que a ordem que você colocou corresponde, de certa forma, a uma cronologia de desenvolvimento. Você mencionou o Banco Central. O Banco Central no Brasil foi bastante pioneiro. Lá atrás já havia resoluções em uma direção regulatória, pensando na questão ambiental, que me pareceu muito interessante. A CVM, que deu o presentinho de Natal na resolução, avançou, e eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente tem, obviamente, toda vez que o ESG se torna mais atraente, torna-se também mais atraente o risco de greenwashing. E, obviamente, é uma fraude ao investidor, né? Então, o papel da CVM é particularmente importante. E eu percebi na resolução da CVM e na obrigação em relação ao formulário de referência uma preocupação de transparência que me pareceu muito positiva do ex-presidente e que, creio, continuará com o atual presidente, com a atual gestão. Na resolução 666 da SUSEP, eu acho que é positiva, acho que vai na direção correta, acho que ainda é incipiente, acho que ainda há passos adicionais. Principiológica, né? Principiológica e há passos adicionais a serem tomados. Em todas essas regulações, de novo, eu acho que o que o mercado se pergunta muito, quais são, vocês desculpem a insistência, mas quais são as métricas, né? Então nós precisamos de score, nós precisamos de métricas. Muito importante a definição a definição internacional, de padrões internacionais, importantíssima a definição da SEC.
E importantíssimo é o grau de aderência das empresas e adoção de um critério único, né, que possa ser consagrado como uma métrica clara que o investidor, que o conjunto dos stakeholders possa reconhecer. Acho que a regulação está na direção correta. Você perguntou se empurrava ou puxava. Eu acho que empurra devagarzinho. Eu acho que poderia empurrar um pouco mais rápido e de uma forma mais coordenada. Mas eu acho que a gente está indo na direção correta. Obrigada. Mari? Não, eu super concordo, eu acho que a gente está, de fato, indo na direção correta. Eu acho que os pontos principais são a transparência de informação, a padronização das informações e ter um terceiro, né, que audite aqueles dados. Isso é fundamental, para todos falarem a mesma linguagem e o investidor comparar coisas que são comparáveis. Eu acho que isso é fundamental. É óbvio que a gente gostaria de ir mais rápido sempre, mas eu acho que digamos assim, os grandes players do mercado, eles já fazem bastante coisa, né? Tem uma pesquisa da PwC que mostra que das empresas listadas que foram objeto de uma pesquisa que eles fizeram, 85% já faz o relatório anual, né? Já publica o relatório anual. Isso, pesquisa de 2021, 2022 deve ter aumentado, e agora só 29%, um terço, né? É que fazia exatamente a análise com a terceira parte auditada. Então, as grandes empresas, elas já fazem o movimento, respondendo a sua pergunta objetivamente. A regulamentação, ela puxa as empresas menores ou médias que não ainda deram esses passos nessa direção, mas eu acho que a gente está indo numa boa direção. Eu queria passar para a Davida, mas queria perguntar para vocês, para a Sub da Vida, se existe algum paralelo, como é que vocês estão vendo esse movimento internacionalmente? Né? Como é que vocês estão vendo essa agenda regulatória aí no mercado internacional? Sorry, there's a little delay. Tudo. Eu concordo com tudo que foi dito, e eu só queria comentar que o Brasil tem uma liderança incrível nesse espaço. Acho que todos estamos numa jornada para conseguir manter o movimento rápido. O objetivo de tudo isso é conseguir chegar o mais perto possível da comparação de maçã com maçã, para realmente entender como é que a gente consegue os dados para poder desenvolver os indicadores necessários para poder fazer as mudanças necessárias que a gente quer atingir. Eu acho que provavelmente vai ser difícil ter uma conversão completa globalmente. É claro que as prioridades vão ser diferentes problemas, mas acho que o que nós estamos vendo na União Europeia, na América Latina, nos Estados Unidos, vai ser muito interessante ver o que acontece com a iniciativa da SEC e o que vai ser necessário. Mas a ideia dessa divulgação climática, de todos esses requisitos, isso tudo é necessário. Acho que as empresas têm um papel líder, mas a gente precisa dessas parcerias, desse engajamento com os governos para ajudar a promover essas mudanças, como dizíamos aqui, no nível do país. Um colega meu disse uma coisa hoje numa reunião e eu gostei muito. A ideia, quando teve as primeiras leis sobre o cinto de segurança, aí a gente dizia, não, eu nunca vou usar um cinto de segurança. Como é que o governo ousa me falar o que eu tenho que fazer? E aí, depois de alguns anos, está todo mundo lá automaticamente já colocando o cinto de segurança, né? Eu nunca dirijo sem ele. Eu não quero super simplificar, mas o que eu quero dizer é que é um caminho pedregoso, porque a gente não tem os dados, é fato, mas não é por isso que a gente não vai fazer nada. Não tem um tempo certo, então a gente precisa se movimentar, colaborar, aprender uns com os outros, e aí depois a gente vai vendo as empresas perceberem a importância da divulgação, falarem sobre a jornada, os desafios, para que outras possam aprender
E aí, com o tempo, a gente vai elevando o nível, né, de tudo. Muito bom. Thank you. See, I absolutely agree, right? I mean, this is Eu definitely concordo, the é. right direction. Estamos todos na direção certa. Having said that, Aí, depois de dizer isso, quanto de regulação a gente precisa? Essa é a pergunta, né? because this is not a space where Porque não é um espaço que as coisas são tão preto no branco assim, né? Que a gente pode dizer, é assim que tem que divulgar, a gente tem que interpretar assim, tá certo, tá errado. complex É uma área, é um espaço complexo, amplo, as a de né? facto by as ESG today. It is quite a complex space. Então, é um espaço bastante complexo, sempre vai ter um monte de espaços, It is meant to be, tons de cinza aí no meio, entre o preto e o branco. maybe it may not work. Talvez se for regulado demais, talvez não funcione. It does need Mas precisa, tem essa necessidade de um pouco de regulação, de padronização, se é que a gente pode chamar assim, guideline, diretriz, para dizer, né, o que isso significa. Porque senão são só rótulos, as pessoas não vão receber informações além disso, pode dar confusão. definitely it is Então, com certeza, precisa de regulação, é o que está acontecendo no nível global agora, como a Davida disse. the Central Bank of Brazil. O Banco Central do Brasil vai tornar obrigatório. These deadlines, I mean, E às vezes a gente precisa até de prazo, it may become very meaningless, right? You porque se não tiver o prazo, vai ficar meio sem sentido. Às vezes a gente precisa desenhar uma linha ali do que precisa, need to keep moving towards, mas eu acho que o importante é a gente se movimentar nesse sentido. moving in those directions, of course. E a gente Union is está indo nessa direção, com certeza a União Europeia está indo, mas tem mais desafios, com certeza tem. Por exemplo, nuclear power as green. a classificação de energia nuclear como verde tem uma pressão para isso, né? There are always arguments both Mas sides. sempre tem argumentos dos dois lados. Eu acho que em algum ponto Have some defined a gente precisa definir as interpretações, as etiquetas em si, same time not make it very rigid as well. mas não fazer com que as coisas sejam rígidas demais, né? Typically we experience É um espaço, tem aí a experiência do trabalho financeiro, tem que ser uma coisa com regulamentações diretas, no confusion, no, para que não tenha nenhuma confusão, né? Para que as pessoas não se confundam. but it still needs that bit of Não é só uma questão de 0 ou 1, a gente não vai conseguir fazer isso, mas tem que ter um pouco de regulação, assim, de todos os stakeholders, isso é importante. Obrigada, Subi. Quando a gente fala sobre regulação, a gente vê muito a regulação tentando trazer critérios mínimos e comparabilidade, né? É preciso que a gente deixe espaço para o mercado também avançar, e inclusive de forma voluntária, indo além do que a regulação muitas vezes pede, mas que a gente tenha ali um critério mínimo, um campo mínimo de jogo para todas as instituições, para todas as empresas, e de fato, como o Sub falou muito bem, não é preto e branco, não é 0 ou 1, ESG não é nem um pouco binário, gente. É muito fácil falar de carvão ou solar, mas existe aí um mundo de atividades que ficam nesse meio de caminho e que a gente precisa entender no fim do dia quais são os riscos inerentes a cada uma dessas atividades, quais são as oportunidades, até porque a gente tem um desafio de financiar a transição para uma economia de baixo carbono, né? E transitar para uma economia mais justa, mais ambientalmente responsável, e isso tudo implica em a gente trazer esses aspectos tanto para o mercado, quanto de alguma forma criar aspectos de comparação e de disclosure, de transparência, para que a gente possa, como a Davida falou muito bem, na maior medida possível, comparar maçãs com maçãs, né? E aí eu vou fazer uma pergunta para a Mari, né, de trabalhar com investimento de impacto, porque o ESG ele vem muito na esteira, né, de a gente entender quais são os riscos, quais são as oportunidades, mas existe toda uma agenda de investimento de impacto, que é como é que eu gero um impacto positivo, como é que eu ajudo a resolver, a trazer a solução, não o problema, né?
E como é que você explica isso para a gente aqui, a diferença entre investimento ESG e de impacto, e em que setores ou perfis de projetos vocês têm focado aí na atuação do BTG desses produtos? E tem oportunidade para tecnologia dentro dessa agenda de impacto, Mari? Certamente. Esse é meu terceiro filho. Eu tenho 2 filhos, esse é meu terceiro. Eu trabalho no BTG Pactual já há 17 anos e em 2019 a gente começou a estudar investimento de impacto, né? Se seria ou não possível, factível, oferecer produtos para os clientes que fossem ao mesmo tempo, que tivessem um impacto positivo, mensurável, né, socialmente e do ponto de vista do meio ambiente, mas também rentável, era esse o nosso objetivo. E aí a gente montou a área de investimento de impacto que difere, como você falou, de empresas que integram os fatores ESG na tomada de decisão. Então, no primeiro caso, quando você tem empresas que levam em consideração os fatores relacionados ao social e ao meio ambiente, a gente está falando de boas práticas, né, de governança, e aí a gente pode colocar diversos investimentos nessa cesta, especialmente com ratings, né, que falam que a empresa tem boa prática de governança, tem boa prática social, né, leva em consideração os riscos ambientais na hora de direcionar a estratégia do negócio e assim por diante. O investimento de impacto vai além, né? O investimento de impacto, ele busca investir em empresas, negócios que tenham um impacto positivo para o meio ambiente e para a sociedade. Esse impacto, ele é intencional e ele é mensurável, né? E aí, quando a gente monta a área com o objetivo de achar essas empresas, né, que tenham esse impacto positivo mensurável. E não só isso, quando a gente faz o investimento, a gente busca aumentar esse impacto. Esse é nosso objetivo, é fazer com que aquele impacto que tinha um rating no nosso score 2.5, que ele vá para 3.5, de 5, tá? Não de 10. Que ele aumente o impacto social e ambiental. Esse é o objetivo. E a gente tem várias frentes com esse intuito. O Brasil e a América Latina têm um DNA próprio para investimento de impacto, quer seja no meio ambiente, quer seja do ponto de vista social. A gente tem problemas sociais profundos, graves, e a gente tem muitas oportunidades, né? E aqui é um celeiro de boas ideias, e um celeiro em que a tecnologia ela vai ter um papel fundamental, quer seja no desenvolvimento de soluções em larga escala, problemas sociais, por exemplo, de educação, de saúde, quer sejam do ponto de vista ambiental, para monitorar determinadas áreas, para aumentar a produtividade na mesma área, no setor, por exemplo, de agribusiness e assim por diante. Então, o investimento de impacto, ele é uma realidade hoje no Brasil e é uma realidade rentável, não no Brasil só, mas enfim, no mundo todo, mas a gente tem o DNA para isso. Então, as empresas, elas deveriam estar abertas a esse tipo de investimento, porque de fato tem muitas oportunidades, e hoje em dia você consegue passar para o investidor, que eu acho que é mais importante, mais do que o discurso, as métricas, né, os resultados. Super interessante, Mari. E eu gosto muito do impacto. Eu comecei a estudar impacto mais recentemente, porque meu DNA sempre foi de ESG, né, há 17 anos trabalhando com isso, mas eu entendi o impacto a partir do momento que eu entendi o que é teoria da mudança. Né? A teoria da mudança, para vocês clarearem um pouquinho, é de fato a gente entender qual é o impacto positivo que a gente vai buscar com aquele investimento, que diferença que a gente quer fazer, que problema que a gente quer solucionar. E é super interessante a gente analisar esses aspectos de um ponto de vista também financeiro, que a gente pode sim gerar impacto ao mesmo tempo que a gente traz aí retorno, que a gente traz redução de risco, oportunidades de negócio, enfim. E, de fato, tomara que isso cada vez mais permeie as grandes empresas, né? A Natura, inclusive, esse ano soltou aí uma metodologia de cálculo do seu impacto, aberta, inclusive, super interessante de analisar. E, Gessner, você escreveu um livro com um título maravilhoso, que é Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. O título em si já me intriga, já quero ler do fio a pavio. Quero ver a tradutora traduzir do fio ao pavio aqui para os meninos, mas queria que você falasse um pouquinho para a gente gente está mais perto do negacionismo ou a gente está mais perto do apocalipse, Gessner? A gente está na direção certa? Olha, Maria Eugênia, muito obrigado pela pergunta, e eu trouxe um livro para você, depois vou mandar para os panelistas.
E esse livro, Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, ele fala nem negacionismo, e eu volto para uma observação inicial, se não me engano foi a Dábida que fez, a respeito das evidências científicas, que é muito difícil você negar, com todas as evidências, todos os relatórios do IPCC, etc., que há, de fato, uma mudança climática e é gerada pela ação do homem e que é preciso tomar medidas urgentes para fazer uma transição energética. Então, esse nem negacionismo significa urgência, significa pressa. Portanto, eu falava que a gente fica impaciente, não é, Mariana? A gente fica impaciente com, às vezes, uma velocidade lenta. Então, a gente tem pressa, né? A natureza tem pressa. O problema é que a economia e a política têm outras dinâmicas e é difícil. Além disso, existe o que no livro o Arthur Ferreira, meu coautor, e eu chamamos de dialética entre o velho e o novo. É preciso fazer combinações. Você dificilmente vai poder mudar a matriz energética e a matriz elétrica da Índia da noite para o dia. Você vai ter que recorrer a fontes de combustível fóssil, assim como no caso brasileiro, você também tem vários aspectos no qual o velho combina com o novo. Então é preciso essa transição e isso, digamos, requer uma visão paciente, requer uma visão que o apocalipse não é amanhã, né? Então é por isso que é o nem negacionismo nem apocalipse. A gente procura resgatar essa noção de combinar o velho e o novo. Eu queria, Maria Eugênia, se você me permitir, dizer só duas coisas. Primeiro, que além da regulação para empurrar, como dizia a Mariana e você dizia também, é preciso, eu chamaria atenção para autorregulação. Aqui a gente está no evento da Febraban, que tem um conselho de autorregulação que me parece muito importante, porque os setores conhecem as suas dinâmicas e podem se autorregular e transformar essa transição mais eficiente, né? E depois também queria dizer que o livro vive num podcast semanal e eu convidaria todos aqui a acompanhar. Muito obrigado. Maravilhoso, obrigada, Gessner. E realmente a gente precisa encontrar esse meio de caminho, né? Importantíssimo. E eu vou passar aqui a pergunta agora para o Sub. E a gente tem cada vez mais instituições financeiras globais que estão se concentrando, né, na integração dos aspectos ESG, sendo mais inclusivas em relação à consideração da sustentabilidade na estratégia, nos negócios. E aí, na sua opinião, quais são os principais desafios para as instituições financeiras nessa jornada e como que vocês estão aí aproveitando a tecnologia e a inovação para atender essa necessidade? E o desafio é falar tudo isso em 3 minutos. Absolutely. No, before even I jump into that, right? I mean, Bom, antes de falar, eu concordo com o Gessner, porque vai ser uma transição. Realmente, você precisa ter a paciência. E quando falamos de transição, um dos motivos que a gente diz que é muito complexo é que todo mundo quer acabar com o carvão e as energias fósseis, mas você não pode acabar com isso em um dia, porque tem uma segurança também, né, energética. Você precisa da energia. A segunda coisa é que essas coisas são sempre interrelacionadas, são impactos interrelacionados. O ambiente se deslocando dos combustíveis fósseis e vai ter um impacto na vida das pessoas, em muitas famílias, em comunidades que dependem disso, dessa. Então tem um aspecto social também. Você sempre precisa olhar essa interconectividade complexa e isso entra na integração ESG. Não é simplesmente ver um ranking, um ponto e ver que está certo ou está errado, é bom ou é ruim. Vai além disso e vai além disso no sentido que você precisa ver esses parâmetros de uma forma mais transparente e com interconexão. E é onde que eu acredito que muitos dos nossos clientes mundiais estão começando a ver esses dados de ESG e levando isso a um nível mais empresarial e começando
começando a entender quais são os reais impactos disso, o que significa que há outros problemas a serem resolvidos, claro, e uma arquitetura fundamental para os dados de ESG que impacta a forma como se entende os negócios. A tecnologia pode ter um papel muito grande, o analytics, etc., que podem ajudar a fazer um sentido de todo esse conjunto de dados. E isso é urgente. Então, temos que falar sobre biodiversidade, há muitos dados. Ao mesmo tempo, a tecnologia também pode ter um papel muito importante para dar sentido a esses dados e ajudar as instituições financeiras. Eu fui muito bem no tempo. Parabéns. Davida, obrigada, Sub. Queria, Davida, que você falasse um pouquinho sobre as metas globais do CIT de financiamento às empresas relacionadas aí à economia de baixo carbono. Como alinhar esses compromissos globais e como tirar tudo isso do papel, que a gente sabe que não é fácil, né? It is not easy. Não é fácil, de fato, mas o Citibank está nessa jornada há mais de 20 anos, a jornada da sustentabilidade. Então, muito do que fazemos hoje se constrói nesta base que foi estabelecida e sempre tivemos orgulho e pensamos que era importante ter na mesa as questões das iniciativas globais como os princípios verdes que realmente ajudam a orientar os riscos ambientais e sociais que vemos hoje. Duas das nossas principais iniciativas é o nosso compromisso zero carbono até 2050. A gente fez também um relatório que define o nosso plano e o nosso CEO, James Fraser, ela anunciou esse plano no ano passado. A gente colocou nossas metas para energia e estamos trabalhando nas nossas próximas metas para outros setores também, que serão publicadas até 2023. No que diz respeito a finanças sustentáveis, o compromisso que a gente tem é a meta de 1 trilhão de metas sustentáveis até 2030, que tem atividades ambientais e sociais no banco. Desenvolvemos critérios ambientais e sociais baseados em padrões existentes, como a taxonomia, outros princípios, e olhando como esses critérios abordam a nossa evolução. E também trabalhamos de perto com os nossos parceiros globalmente para identificar atividades que vão nos ajudar a atingir nossas metas. Então, é realmente difícil colocar essas coisas em ação, mas eu acho que é importante ver que, sim, é difícil, temos uma empresa muito grande, mas falando dos temas que abordamos hoje, houve uma mudança e o foco em identificar as oportunidades e tudo se trata de nos engajarmos com os clientes para entender qual é a transição deles, como podemos trabalhar com eles para identificar atividades que têm benefícios ambientais e sociais, que contam para os nossos objetivos e olhar essas oportunidades de forma colaborativa. E vimos o desenvolvimento de equipes no banco, nas cidades, que se concentram nessas atividades, como as nossas transições ambientais ou os recursos naturais. E eu acho que essas iniciativas e oportunidades são muito importantes para ajudar a impulsionar esse trabalho. E o setor está criando novas atividades e formas inovadoras de fazer negócios. Obrigada, Davida. É muito legal a gente trazer a importância da governança, né, e do engajamento, para que a gente tenha aí uma cultura e uma transparência maior dessas informações no mercado. A gente já está chegando ao final do nosso papo. Essa é a hora que todo mundo fala, boa, a galera está jogando comigo aqui. Eu vou voltar, na verdade, para a Davida, e eu queria deixar aí mais um minutinho para vocês fazerem as suas considerações finais.
Well, I just would want to say that I've learned so much. Eu só queria dizer que eu aprendi muito aqui com os integrantes do painel. É muito importante, eu acho. O importante mais componente é o aprendizado, ouvir, entender quais são os diferentes trajetos, abordagens. Isso é uma jornada. A gente precisa chegar onde tem que chegar, mas tem várias formas de fazer isso, e acho que todos nós estamos aprendendo e identificando essas oportunidades. Absolutely, right? I mean, Com this is a certeza, fantastic foi uma experiência fantástica. Definitely, and this whole topic of Com sustainability. certeza, esse tópico de sustentabilidade e mudanças climáticas, na minha opinião, tem muito a ver com ativismo. Mainstream activities, right? A gente precisa fazer essas atividades no mainstream, nas principais. Não vamos ter um mundo ideal, mas é importante continuar dando os passos na direção certa e se concentrar no que é mais importante. Não vamos conseguir resolver todos os problemas, mas com certeza é um aprendizado coletivo. A gente aprende uns com os outros e a gente está indo na direção certa. Olha, eu queria aproveitar primeiro cumprimentá-la e aproveitar para transmitir um pouco para os nossos colegas internacionais. Eu acho que o Brasil, não, Mariana, tem junto com a América do Sul e vários outros países emergentes, tem algumas características muito interessantes nessa transição energética. O Brasil, em particular, conseguiu uma matriz elétrica muito limpa e pode fazer avanços muito importantes. E interagindo, e também nós temos muitas coisas a corrigir, mas me parece que a gente tem algumas vantagens comparativas nesse início do século XXI que nós não tínhamos no passado. E a gente tem que resgatar, acho que a pandemia nos ensinou isso, a gente tem que resgatar o multilateralismo e a cooperação internacional para justamente pegar as melhores experiências e conseguir fazer essa transição energética com sucesso. Perfeito. Eu queria deixar uma mensagem aqui, na verdade, para as empresas, para os executivos, que a economia está mudando, os consumidores estão mudando, e as empresas que estiverem abertas a essas mudanças e que entenderem os movimentos dessas mudanças e que investirem nas tecnologias ou estiverem atentos, né, a esses movimentos, elas vão estar mais preparadas para os próximos 10, 20, 30 anos. Então, esse tema não é um tema ideológico, é um tema de oportunidades na economia. Então era isso. Obrigada. Queria agradecer aos nossos panelistas. Chegamos aí ao fim de mais um painel. Em nome da Febraban, em nome da Resultante ESG, agradeço a todos os nossos brilhantes panelistas e a todos vocês que ficaram aí com a gente até o final dessa conversa. Muito obrigada a todos.